Fala pessoal, estamos de volta com as aulas do curso Metáforas da UERJ. Aqui a gente te prepara para o primeiro exame de qualificação. Conto Amor, de Clarice Lispector, UERJ 2026. A gente teve que interromper um pouquinho aí as aulas do YouTube, porque eu tive alguns problemas pessoais, familiares, questões de saúde, que não tinha como dar continuidade. Agora estamos aqui retornando e auxiliando a todos que precisam aprofundar o conteúdo da UERJ para tirar aquele conceito espetacular. Vamos nessa? Nós vamos começar hoje falando um pouquinho da protagonista, que na verdade todo o conto gira em torno de Ana. Então vamos lá? O papel feminino de dona de casa, mãe e esposa resume toda a sua vida. Sem exagero, né, gente? O cuidado do lar, a manutenção da casa, a criação dos filhos e as tarefas domésticas, buscando. O que ela busca? Manter a ordem e a funcionalidade. Aí, olha essa citação aqui. Vamos para um contexto histórico e social. Laços de Família foi publicado em 1960. E os contos ali reunidos foram escritos entre a década de 50 e a década de 60. Olha aqui o contexto. Antes de 1962, a mulher casada não podia, sem a autorização do marido, abrir uma conta bancária. Você sabia que as mulheres não possuíam CPF próprio? Não podiam ter um estabelecimento comercial, viajar ou exercer qualquer profissão sem autorização do marido. O Estatuto da Mulher Casada aboliu essas proibições, conferindo à mulher a capacidade. A mulher era considerada incapaz. A capacidade de exercer seus direitos de forma independente. Estranhou? É. Podemos tecer uma crítica à condição feminina da personagem Ana. O que vocês acham? Desculpa. A crítica à condição feminina é evidente em várias passagens do conto. Já parou para pensar nisso? Já sublinhou? Já anotou? O conto reflete sobre as expectativas de uma mulher sobre o papel que ela desempenha como esposa e mãe e sobre como essas funções limitam suas possibilidades de realização e de autoexpressão. Então, olha só, para mim, o mais importante aqui é exatamente o que a gente acabou de ler. Tá até grifado, né? Aqui, ó. Como essas funções limitam suas possibilidades de realização na vida, realizar outras coisas, se realizar, satisfação e de autoexpressão, expressão do eu, do seu desejo, e não de servir ao outro, de deixar tudo maravilhoso para o outro, de entregar, de se doar para o outro e nada para si, sempre pensando em produzir para o outro. A sensação de impotência que Ana sente diante da sua própria vida, olha aqui,
imposições sociais que restringem a liberdade feminina e a dificuldade de a mulher se definir fora dos papéis tradicionais. Aqui, ó, autoexpressão. Papéis tradicionais: patriarcado, machismo, imposições sociais, culturais, que acabamos de ver aqui, ó. Precisou existir depois um estatuto da mulher para que a mulher pudesse ser capaz de exercer seus direitos de forma independente. Nessa década, a partir desses momentos, de década de 60 para frente, houve uma ebulição, né, sobre essas temáticas. Clarice não se considerava feminista, não queria rótulo, tá? Não levantava a bandeira feminista, mas ela denunciava várias situações, inclusive aqui a condição feminina. Temas possíveis: o amor. Qual é o conceito de amor ao longo do conto? Esse conceito se transforma? No início do conto, o conceito de amor para Ana parece, nada está definido, várias possibilidades, parece estar atrelado a uma visão idealizada, ou seja, ideologia, contexto social da época que falamos anteriormente, das imposições, das limitações. Aqui a gente pode colocar patriarcado, machismo, tá ok? A mulher era incapacitada, não tinha nem o seu CPF. E talvez um pouco romântica da maternidade, de como exercer a maternidade e o seu lado de esposa no casamento. Ana busca no filho e no marido uma reafirmação da sua identidade. Lembra que a gente falou no slide anterior da autoexpressão? Então, a reafirmação de quem eu sou é quando sou mãe, da forma que sou mãe e da forma que sou esposa, que cuido do lar, que é o que esperam de mim, é o que a sociedade impõe desde que o mundo é mundo. Mas, ao mesmo tempo, sente que o amor que recebe deles não é suficiente para preenchê-la. Essa parte aqui a gente entende, subentende, a partir da epifania, quando ela vai ter toda aquela crise e depois escolhe e decide voltar para casa, tá? À medida que o conto avança, especialmente após o encontro com o cego, Ana começa a perceber, enxergar, despertar, né? É a iluminação da consciência, que o amor que ela conhecia não é o suficiente para entender as complexidades da vida, olha aqui o existencialismo, e da própria existência. Sua ideia de amor, pois cada um tem uma forma de entender o amor, de se sentir amado, sua ideia de amor se transforma de um sentimento que é projetado para os outros, de acordo com os papéis sociais, se transformou, olha aqui de amarelo, para uma forma mais introspectiva e dolorosa, que envolve autoconhecimento. Certa hora perigosa da tarde, não podia pensar, não podia analisar. Ali havia um perigo desses questionamentos, dessas autodescobertas. Então tinha que sair para comprar ovos, para fazer compras à revelia dos filhos e do marido, independente se tinha algo de concreto ou não para resolver na rua.
Ela precisava ocupar a mente com os afazeres da casa, do lar, da família, para não pensar no que fez da vida até hoje, no que a vida dela realmente se transformou, nessa meia satisfação, nessa incompletude. E olha aqui, e a aceitação da própria dor. Tem um trechinho lá no conto que deixa claro essa resignação, essa aceitação, né? Depois a gente volta lá. No final, ela experimenta a ideia de que o amor é, talvez, uma forma de aceitar a realidade da vida, ou seja, a realidade da vida com tudo isso, com as dores, com as imperfeições, com o que tem de sujo, de feio, que dá náusea, etc. Com suas limitações e imperfeições. Deixa eu tirar aqui. Então, olha esse final. No final, ela experimenta a ideia de que o amor é, talvez, uma forma de aceitar a realidade da vida com suas limitações e imperfeições. Resignada. Até porque ela vai apagar a última flama do dia e tudo voltará a ser como antes, externamente. No seu subjetivo, introspectivamente, não. Resignação. Agora acompanha comigo. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Olha aqui o destaque, um pouco cansada, meia satisfação, procurando conforto. Os filhos eram bons, verdadeiros e sumarentos. Exigiam para si, malcriados, exigiam, olha, obrigação. Para si, olha aqui, egoísmo. Malcriados, olha aqui, sentido negativo. Não era só de alegria que se vivia essa maternidade, não é? Instantes cada vez mais completos, não tinha tempo para nada. Dedicação total, sacrifício e doação total. Aí tem um outro trecho. A cozinha era, enfim, espaçosa. Nossa, a cozinha tinha que ser muito espaçosa, porque é lugar de mulher, não é? Lugar de mulher é na cozinha. O fogão enguiçado dava estouros. Ok, o fogão não estava 100% porque ela é uma família de classe média que estavam pagando o apartamento à prestação aos poucos, né? Não eram ricos, mas uma família burguesa de classe média. De qualquer forma, cozinha e fogão, né? Lugar de mulher. Tarefas da casa. Condição feminina, vida doméstica e familiar, papel de organizar, servir integralmente. Um pouco cansada das tarefas da sua rotina diária, procurando conforto no suspiro de meia satisfação. Condição feminina. A maternidade exigia o tempo, o cuidado, a servidão dela. Logo a consequência, cansaço. Imposição social. Obrigação, exigência, servir, dedicação, sacrifício, anulação pessoal. Cozinha espaçosa, lugar de mulher é na cozinha, no fogão. Imposição social. Machista. Essa parte a gente passa rapidinho, porque nós temos muitas coisas para falar. Outro trecho. Se quisesse, podia parar. Epa, peraí. O narrador está te dizendo uma coisa importantíssima. Ela tem o controle. Se quisesse, ela tem a escolha. Ela podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, se quisesse. Como um lavrador, aqui tem uma figura de comparação, como um lavrador, né? O lavrador, ele sacrifica todo o seu tempo ali preparando a terra, escolhendo as sementes, cuidando, adubando, arando a terra, depois cuidando da germinação, do desenvolvimento daquela semente.
Então ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas, ou seja, existem outras sementes, existem outras situações, outras escolhas, mas ela optou por determinadas sementes, as que estavam em suas mãos. E cresciam árvores, ou seja, as sementes se desenvolveram. Aqui é uma metáfora. Logo depois tem aquela gradação, né? E crescia a conversa com o cobrador de luz, e crescia a água no tanque, etc. Ana dava a tudo, olha aqui o controle, a sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Então, primeiro ponto, se quisesse ela podia parar para descansar. Segundo ponto, existiam outras sementes para o plantio, e não só aquela rotina, aquele automatismo. Ela poderia decidir por outras situações. Cresciam árvores, as sementes que tinha na mão, ou seja, as sementes escolhidas ou que estavam disponíveis. Se desenvolveram, tornaram-se árvores. Dava a tudo sua mão, ou seja, o seu controle, o seu toque, a sua proteção, o seu cuidado, sacrifício, escolhas. Aqui a gente tem todo um parâmetro de plantar e colher, né? Aqui embaixo, ó. Plantar e colher, causa e consequência. E se eu escolhi ou deixei de escolher, também foi uma decisão. A omissão, a negligência, o não agir também é uma decisão. Você também tomou uma decisão. E agindo ou não, plantando esta semente ou aquela, elas vão se desenvolver ou não, aqui se desenvolveram, e vão gerar frutos. E você vai colher. Então, tem uma causa, tem uma consequência e você terá que lidar com essas consequências. Você vai se responsabilizar por essas consequências. Como um lavrador tinha rotina sacrificante de trabalho até o momento da colheita. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. Tudo que ela construiu, tudo que ela desenvolveu, agora estava deixando-a inquieta. Não vou dizer perturbada. Aspecto 1. Ana vivia para servir e organizar a vida do lar, sem parar para refletir sobre seus desejos particulares, sobre suas satisfações íntimas e sobre aquilo que se tornou a sua vida. Quando tudo estava organizado, limpo e todos estavam em outras funções, filhos na escola e marido no trabalho, sem a necessidade da sua servidão, Ana inquietava-se. Naquela certa hora da tarde, sem ocupações com a rotina do lar, sua mente estava livre dos automatismos e poderia pensar, refletir, analisar, questionar a própria vida, suas escolhas e consequências. Olha aqui. Espera que a minha garganta não está boa. Deixa eu abrir aqui um pincel. Resumindo essa parte, é possível estabelecer um diálogo entre a obra de Clarice Lispector e os princípios do existencialismo. Aqui a gente está falando da angústia de Ana. O existencialismo é só para ajudar a entender essas questões da Ana. É possível estabelecer um diálogo entre a obra de Clarice Lispector
e os princípios do existencialismo, sobretudo no que diz respeito à condição humana, aqui, ó, e a tensão entre liberdade e opressão social, a condição feminina oprimida. Viver em sociedade é um constante desafio, olha aí, pois muitas vezes nos vemos aprisionados a normas, regras, padrões e convenções que nos impõem formas de ser ou de não ser. Isso nos leva a perceber, olha o enxergar, o iluminar aqui, o despertar, que habitamos no mínimo duas dimensões. A dimensão do eu, que é uma objetiva, visível e reconhecida pelos outros, é o externo, materializada, e outra subjetiva, olha aqui, ó, íntima e por vezes indecifrável, até para nós mesmos. Há momentos em que essa dimensão interna se torna tão enigmática que somos levados a questionar, afinal, quem somos? Não é simples responder, mas é certo que não devemos tentar nos moldar ao que esperam de nós, que Ana até ali, né, é o que a Ana fazia. E sim ser fiéis à nossa essência. É justamente aí que reside o conflito entre a aparência e a essência. Uma tensão permanente que Clarice Lispector também explora em sua escrita. A luta para sermos aceitos pelo que verdadeiramente somos e não por aquilo que aparentamos ser. Ao analisarmos trechos iniciais de suas obras, percebemos que Lispector evidencia o quanto, olha aqui, a sociedade nos limita por meio de regras e expectativas. Essa crítica se alinha à visão existencialista, como já falamos de Sartre, que reconhece essas limitações, mas afirma, olha aqui, mas afirma, ao mesmo tempo que a liberdade do indivíduo permanece. Ana escolhera, se quisesse, assim o quisera, assim o escolhera. Está lá no texto isso, em 2 ou 3 passagens. Então, afirma ao mesmo tempo que a liberdade do indivíduo permanece. Mesmo cercados por normas, somos livres para escolher, inclusive para transgredir as normas. No entanto, essa liberdade não vem sem peso. Olha aqui a responsabilidade, a consequência, a colheita. Não vem sem peso. Como afirmou Sartre, o filósofo existencialista, somos condenados à liberdade, ou seja, inteiramente responsáveis por cada uma de nossas escolhas. E é justamente essa responsabilidade que nos define como sujeitos autênticos. Responsabilidade, angústia, existência, escolha. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizamos essa parte. Pense nisso. Analise tudo que você já leu, já anotou sobre o conto, sobre Ana, sobre tudo que gira em torno da personagem. E voltaremos já já. Compartilhe esse conteúdo, te agradeço, espero que esteja ajudando. E aqui é só um pedacinho para você pensar em temas possíveis da área semântica de interpretação que a UERJ poderá abordar nesse primeiro exame de qualificação, tá bom? E a gente volta já. Fica comigo, redação Luciana Oliveira, curso Metáforas da UERJ. É a chave que abre a porta para o seu futuro. Vem comigo, Erjano!